Fala pessoalzinho, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula agora que eu deixei aqui gravada para vocês. Então eu vou pedir umas coisinhas para vocês. Ó. Se vocês curtirem a aula, não esquece de deixar uma curtida aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreve, que isso daí vai ser bastante importante para mim e para você. Se ativar as notificações, nota 10, melhor ainda. Se curtir muito o vídeo, posta, manda para os seus amigos, compartilha com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, joga aí nos comentários aí embaixo, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês e até gravar novos vídeos a respeito, beleza? Valeu, galera, bora pro vídeo. Estamos prontos para começar, pessoal? Então, uma excelente noite para todos vocês aí. Hoje a gente vai continuar o nosso assunto de máquinas de deslocamento positivo. Sem muito avanço na matéria hoje, mas consolidando vários conceitos que a gente veio trabalhando nas últimas aulas. Então, ó, na última aula a gente parou mais ou menos. Eu vou pegar da onde a gente parou e vamos dar uma recapitulada aqui, ó. Agora vem o... Está gravando tudo certinho. Então, pessoal, é o seguinte, ó, a gente parou nessa questão do diagrama indicador aqui, né? Então, o que acontecia? Aqui a gente tinha umas questões de perda de carga na tubulação, tal, não sei o quê. Primeiro vamos voltar lá do começo, a gente viu que existe uma variação de velocidade no meu êmbolo aqui, devido a esse movimento rotativo do sistema biela-manivela. Dessa rotação de velocidade a gente consegue tirar algumas coisas, por exemplo, a vazão do sistema. A gente consegue tirar também a aceleração e os efeitos que essa aceleração acabam causando no nosso fluido, efeitos de carga importantes. Na verdade, esses efeitos eles são ganho de carga, né? E esse ganho de carga é bastante importante. Então a gente viu essas questões na sucção, na descarga e tal. Aí a gente começou a ver questões de perda de carga também. Vimos um pouquinho de como que funciona essa perda de carga quando eu tenho esse movimento oscilatório na minha tubulação, que hora o movimento acelera, hora ele para, ele acelera, ele para de novo. Então a gente viu essa formulinha aqui para calcular a perda de carga. Nos exercícios, quando a gente tiver que calcular a perda de carga na mão, a gente vai usar sempre a perda de carga máxima para evitar erros aí, né? Então, a perda de carga máxima ela envolve o seno de ômega t igual a 1. E aí, beleza? A gente vai ter perda de carga máxima. A gente vai treinar tudo isso, por isso que eu não entrei muito nesse mérito por enquanto. Aí a gente fez um exercíciozinho aqui de vazão. Depois a gente entrou no diagrama indicador, e aqui essa parte aqui eu acho que ficou um pouco mais delicada, né? Então, eu quero mostrar para vocês agora algumas poucas passagens matemáticas aí que vão nos ajudar a entender melhor essa questão do diagrama indicador aqui, ó. O que o diagrama indicador ele mostra, pessoal? Ele mostra basicamente a pressão dentro do cilindro, né? Dado um comprimento aqui, dado uma posição aqui no curso, então eu tenho uma posição no curso e eu vou ter algumas coisas aqui. Eu vou ter pressão atmosférica, eu vou ter alturas, depois eu vou ter acelerações, depois eu vou ter perda de carga. A gente vai colocar um monte de coisa nesse diagrama indicador aqui. E basicamente essas três coisas que eu falei para você, a gente consegue colocar elas meio de cara nesse diagrama indicador aí, né? Então, se eu pegar aqui, ó, o que vai acontecer? Deixa eu dar uma facilitada na minha interface aqui. Vem para cá. Beleza. Então, vamos colocar assim, ó, sobre o diagrama pingo no ar de doer. Indicador. Vou colocar a data do outro lado para fingir que eu sou uma pessoa organizada. Então, hoje é 1º de setembro. De setembro é com 9, né, irmão? De 2021. Beleza. Estamos todos agora na data de hoje.
Então, sobre o diagrama indicador, pessoal, basicamente, a gente vai ter lá um sisteminha, né? Então, eu tenho um cilindrinho aqui, tal. Tenho o meu êmbolo. Desse êmbolo vai sair a haste. Essa haste estará presa a uma biela. Essa biela vai estar presa a um eixo de manivelas aqui, né? E a gente vai ter um movimento que tem mais ou menos essa cara assim, nesse sentido aqui. Então eu vou ter uma tubulação de admissão aqui, né? Uma tubulação de sucção que a gente fala. Eu vou ter uma outra tubulação aqui de descarga. Existe o nome recalque também, mas eu prefiro descarga, porque eu acho que é mais representativo. Então você tem um nível de tanque aqui. Essa daqui vai ser a nossa descarga. Belezura. Aqui na sucção também eu posso ter uma altura qualquer aqui. Vou chegar uma hora no meu reservatório. E esse reservatório vai ter a tubulação lá e um nível aqui. Beleza. Então, o que acontece? A gente tem aqui, ó, o nível do cilindro aqui, né? Que esse ponto aqui eu vou chamar de C de cilindro. Depois eu vou ter um ponto aqui na descarga, que eu vou chamar de D. Aqui. E um ponto aqui na sucção, que eu vou chamar de S. Tá aqui. Beleza. Então, o que vai acontecer? Eu tenho aqui uma diferença de níveis, né? Então, daqui para cá, eu vou ter uma altura da sucção, HS. Daqui para cá, eu vou ter uma altura da descarga, que a gente chama de HD. Eu vou fazer o procedimento aqui, vamos fazer para sucção e para descarga, vai, só para vocês entenderem. Acho que vale a pena a gente explorar isso aqui um pouquinho. Então eu vou dividir aqui no meio assim, ó, para vocês entenderem de onde vêm as coisas. Lá na sucção, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a equação de Bernoulli para perda de carga e eu tenho alguns termos que eu tenho que considerar. Então eu vou aplicar ela entre o ponto S e o ponto C. Então eu tenho pressão no ponto S sobre ρ mais velocidade na sucção ao quadrado sobre 2 mais GZ na sucção, tá aqui, menos pressão no cilindro sobre ρ mais velocidade do líquido aqui no cilindro ao quadrado sobre 2 mais GZ do cilindro, C. Isso daqui vai ser igual a dois termos, né? Eu tenho aqui primeiro a perda de carga dessa tubulação HS aqui, ó, né? Dessa tubulação da sucção aqui. A perda de carga dela vou colocar assim, a perda de carga dela vai ser um H S barra, beleza? Então, ela vai ser um H S barra. Só que a perda de carga, esse H S barra aqui, ele tá em metros, né? Não tá naquela perda de carga em joules por quilograma, igual a gente está acostumado. Então, a perda de carga em joules por quilograma, que seria o nosso Hzinho S barra, ele é o Hs barra que multiplica G. Não confunda esse HS barra com essa altura HS, tá? Essa altura HS é só uma altura mesmo. Esse Hzinho S barra é a perda de carga
e o Hzão S barra é a mesma perda de carga, só que em metros. Tem esse fator G aqui que a gente tem que entrar. Então aqui em cima, o que eu vou ter? Eu vou ter meu Hzinho S barra, que é o termo de sucção, o termo de perda de carga na sucção, só que eu tenho um outro termo de carga, olha, eu tenho um outro termo de perda de carga, que na verdade é um ganho de carga que a gente já estudou, que é relativo, que é referente à aceleração do fluido, né? É um bombeamento do fluido. Então eu vou ter aqui mais aquilo que a gente calculou na última aula. Ops, não era esse, desculpem. Era esse daqui, ó. Esse H de aceleração aqui, tá vendo? Ó? Isso aqui é o ganho de carga de aceleração devido à sucção. A gente deu uma calculadinha nele, depois a gente vai explorar ele um pouco melhor. Mas eu vou ter esse ganho de carga aqui na sucção, que eu vou colocar lá também. E esse ganho de carga é negativo, porque ele é um bombeamento, né? Então eu tenho o ganho de carga da aceleração, sucção, e beleza. Basicamente é essa a minha equação. Eu vou ter que fazer alguns cancelamentos aqui agora para continuar mexendo com essa equação aqui, ó. Então, vou fazer um tracinho aqui e a gente vai começar a manipular essa equação aqui de cima. Então, o que eu tenho, basicamente? A pressão aqui na minha sucção, no nível da sucção, é a minha pressão atmosférica. Tá aqui. Essa pressão é a pressão atmosférica. A velocidade na sucção e a velocidade no cilindro aqui, do fluido saindo para o cilindro, elas são exatamente iguais, né? Porque o fluido é incompressível. Então, se eu puxar um fluido a uma velocidade aqui em cima, como o diâmetro também é todo igual aqui na tubulação, ele vai entrar na mesma velocidade aqui embaixo. Então, esta velocidade aqui, ó, velocidade de sucção e a velocidade no cilindro, elas são iguais. Como eu tenho um sinal de menos aqui, elas se cancelam. Beleza. Esses dois termos aqui, ó, GZS e GZC, eles, quando eu juntar esses dois termos aqui, ó, eu vou ter isso aqui, ó. Se eu juntar esse com esse daqui, eu vou ter G que multiplica ZS menos ZC. Olha só, altura na sucção menos a altura no cilindro. Se eu inverter, se eu fizer a altura do cilindro menos a altura da sucção, eu vou ter o HS. Então, isso daqui é igual a menos GHS. Beleza. Então, tá aqui. Já tenho várias combinações, vários termos aqui em cima que eu posso utilizar. E esses outros termos do outro lado aqui, eles vão permanecer da mesma forma por enquanto. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter aqui, ó. Vamos fazer mais uma divisória aqui para não confundir. Pressão atmosférica sobre ρ, esse termo aqui, esse cancelou com aquele. Eu vou ter menos pressão no cilindro sobre ρ também. E aí eu vou ter menos GHS é igual a o que está do outro lado. HS barra. E esse HS barra aqui, nem vou colocar ele aqui, ó. Porque o nosso HS barra, que é a minha perda de carga, ele é igual ao quê? Ele é igual à minha perda de carga em altura que multiplica o G, né? Então, vamos lá. Vamos ver o que o Google vai falar hoje pra gente. Não falou mais nada. Desistiu. Beleza. Então, esse termo aqui, HS barra, ele vai ser o G, Hzão S barra. É isso que eu vou colocar aqui, ó. G, opa, vermelho não. G, Hzão S barra, menos Hzão da aceleração na sucção. Beleza. E faltou um detalhe aqui importante aqui em cima, que eu também me equivoquei. Esse Hzão da sucção aqui, ó, ele está em metros. Para ele entrar nessa equação dessa forma que a equação está, eu precisaria multiplicar ele por G, para ele entrar como perda de carga. Então tá aqui, ó, G. Então faltou esse G aqui embaixo também. Vamos colocar ele aqui.
menos G. Beleza. Agora, olha só, repara que tem um monte de G. Pode falar. Mas aí não teria uma barra em cima do HACC? Não, ele não. Esse aqui não precisa necessariamente ter uma barra, não. Esse aqui, porque aqui, da forma que a gente calculou, aqui, ó, ele já tá sem a barrinha aqui, viu? Eita. Cadê agora? Aqui, ó. Da forma que a gente calculou, ele já é uma pressão sobre Roger, tá vendo? Ele já tá sem a barrinha aqui, ó. Então a gente não precisa colocar. Entendi, mas da onde que veio esse G aí? Você simplesmente Porque, colocou? Não entendi. não, é porque funciona assim, ó. Quando eu estou trabalhando com essa equação aqui, ó, eu tenho o seguinte, ó. Lembra? P1 sobre ρ mais V1 ao quadrado sobre 2 mais GZ1 menos P2 sobre ρ mais V2 ao quadrado sobre 2 mais GZ2 era igual à minha perda de carga lá, HLT, certo? Essa perda de carga aqui, ó, ela sai em joules por quilograma. Essa é a unidade dessa perda de carga. Eu tenho uma segunda forma de representar essa equação aqui, se eu dividir os dois lados por g, né? Então eu posso fazer o seguinte, ó. Eu vou ter aqui, ó, P1 sobre ρg mais V1 ao quadrado sobre 2g mais Z1 menos P2 sobre ρg mais V2 ao quadrado sobre 2g mais o G já sai daqui, Z2 igual a meu HLT sobre G, né? Só dividir os dois lados por G. Esse HLT sobre G aqui, ó, essa expressão aqui é também uma perda de carga, a mesma coisa, só que a unidade dela sai em metros. Opa. Sai em metros, assim, né? Então, esse HLT sobre G aqui, ó, normalmente ele é denominado como H maiúsculo LT, beleza? E se eu quero usar dependendo da forma como eu quero usar a minha equação de Bernoulli aqui, eu preciso usar ou HLT minúsculo, se ela está nessa forma aqui, onde eu tenho G multiplicando o Z aqui, por exemplo, ou se eu vou usar nessa outra forma aqui, ó, eu tenho que usar o H maiúsculo, certo? Onde eu tenho o G aqui embaixo, ó, por exemplo, P1 sobre ρg, o Z1 sem multiplicar nada, né? Então eu tenho que ver que forma que eu estou usando. Aqui, ó, eu estou usando essa forma daqui de cima, certo? Que eu teria que usar o Hzinho. O Hzinho, como que eu transformo o Hzão em Hzinho? Eu tenho que passar esse G multiplicando, né? O meu Hzinho LT, ele é G que multiplica o Hzão LT, né? Então, se eu tenho uma perda de carga em joule por quilograma, e essa daqui vai ser igual a uma perda de carga que está em metros multiplicada por G, basicamente, né? Então, o que eu preciso fazer? Como a minha equação está nessa forma daqui de cima, está nessa forma aqui, eu tenho que usar se eu for usar a minha perda de carga em metros, eu tenho que multiplicar ela por G, para ter essa equivalência aqui, ó. Senão vai dar errado. É por isso que apareceu esse G aqui. Beleza? Deu para entender mais ou menos? Belezinha, professor. Entendeu? Então, beleza. Vamos lá. Então tá aqui a nossa equação. Agora o que eu vou fazer? Eu vou dividir dos dois lados por G aqui, né? Então eu vou ficar com pressão atmosférica sobre ρg menos pressão no cilindro sobre ρg é igual a esse menos HS eu vou passar para lá. Então eu vou ficar com vamos pegar esse aqui primeiro. Hzão S barra menos Hzinho a aceleração em sucção mais Hzinho S.
Esse termo aqui, pressão atmosférica sobre Roger, ele normalmente, isso aqui é dado em metros também. Pressão sobre Roger sempre dá em metros a unidade, se você analisar. E esse termo de pressão sobre Roger aqui, pressão atmosférica sobre Roger, é na verdade a pressão atmosférica em altura de coluna, né? Então esse termo é chamado de H atmosférico. Beleza. Esse outro termo aqui, ó, vamos circular ele de laranjinha. Esse outro termo aqui, ó, podia ter feito a setinha no outro também, né? Aqui. Esse outro termo aqui, ele é o nosso H do cilindro, que é exatamente a pressão interna do cilindro em altura de coluna. É isso daqui que vai lá para o meu diagrama indicador. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular esse cara, né? Repara que aqui eu vou ter algo assim, ó. Eu vou ter H atmosférico menos H do cilindro é igual a HS barra menos H da aceleração S mais HS. Eu preciso isolar esse HC aqui, então eu vou passar o H atmosférico para o outro lado, vai ficar negativo, aí eu troco o sinal de todo mundo. Então, ó, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter HC igual a altura atmosférica, altura de coluna da pressão atmosférica, que passou para lá e trocou o sinal, certo? Mais todos esses caras aqui com o sinal trocado. Então, eu vou ter, vamos pegar aqui, menos altura HS aqui, a altura da sucção mesmo. Esse cara aqui, ele está positivo, ele vai trocar o sinal, menos HS barra. Esse HS barra é a nossa perda de carga aqui. E faz todo sentido, né? Porque quanto mais perda de carga, mais resistência eu tiver aqui, mais pressão negativa eu vou ter que ter dentro do cilindro para fazer a água subir. Então faz sentido. Então o HS e a aceleração, aqui o H da aceleração vai entrar positivo aqui, ó. Beleza. Então a gente chegou nessa expressão aqui, ó, certo? Quando a gente estava fazendo o diagrama indicador, o que eu tinha lá para sucção? Repara só que bonitinho. Eu tinha algo assim, ó. Aqui embaixo a gente tinha o curso, certo? Aí eu tinha uma linha tracejada aqui, que eu vou fazer de cinzinha, porque eu não tenho linha tracejada. Essa linha tracejada aqui era a minha altura atmosférica, altura de coluna da pressão atmosférica. Tá aqui. Então eu tinha o começo e o fim do curso, né, que eram duas linhas aqui. Basta traçar elas aqui. Meu cilindro vai operar aqui dentro. Na sucção, que é o que a gente calculou, o que eu tenho? Depende do que eu estiver considerando na conta. Se eu não estiver considerando a perda de carga da tubulação, que é essa daqui, e nem a aceleração, o que eu vou ter? Eu vou ter a altura de coluna da pressão atmosférica menos essa altura HS aqui, ó. Então, se eu não estiver considerando a minha altura, a minha perda de carga e a minha aceleração, eu vou ter isso aqui, ó. Beleza? Para vazão, o que vai acontecer? Essa altura aqui que deu negativa vai dar positivo. Para vazão não, para descarga. Isso aqui é na sucção. A gente faz exatamente a mesma conta para descarga, só que vai inverter a ordem dos termos aqui, ó, basicamente. Então a pressão no cilindro, ela vai passar a ficar, não vai ter esse negativo, ela vai ser positiva, eu vou passar a pressão atmosférica negativa para o outro lado e tal. Vocês vão ver como é que isso acontece já. Mas basicamente, só para vocês terem uma explicação preliminar, aqui na sucção, se eu não considerar a perda de carga e nem aceleração, eu vou ter só a altura atmosférica que é constante menos a altura da sucção que é constante também. Então meu HS ele está aqui, ó. Beleza. Se eu entrar
com a aceleração, vocês vão ver que dá uma distorcida nessa parte de baixo aqui, que o livro fala que é mais ou menos assim, ó. Né? Não é bem assim, mas o livro fala que é mais ou menos assim. Tá? Depois eu vou mostrar para vocês direitinho como que é. Mas mantenham em mente que a gente tem, para calcular a altura de coluna do cilindro aqui, eu tenho esses 4 termos aqui. Eu tenho a altura atmosférica, a altura, no caso da sucção, a altura de sucção. Depois eu tenho a altura de perda de carga da tubulação e a altura de ganho de carga de aceleração. Agora eu vou apagar esse cantinho de cá para fazer a descarga do lado de cá. Se eu olhar para a descarga, o que vai acontecer? Opa! Se eu olhar para a descarga, tá aqui. Então eu vou comparar a descarga com a minha posição interna ao cilindro aqui novamente. Então como é que eu faço isso? Bom, vamos lá. Eu tenho o primeiro termo tem que ser sempre o termo montante. Então no caso aqui vai ser o termo do cilindro. Pressão do cilindro sobre ρ mais velocidade no cilindro ao quadrado sobre 2 mais Gz do cilindro menos pressão na descarga sobre ρ mais velocidade da descarga ao quadrado sobre 2 mais Gz da descarga. Isso aqui vai ser igual a exatamente a mesma coisa. HS não. Na verdade agora HD barra. Vamos trocar isso aqui tudo de linha para ficar mais bonitinho. HD barra menos GH aceleração na descarga. Então esse termo aqui a gente já viu porque que aparece o G. Eu tenho o H de aceleração na descarga e esse HD barra aqui, ele é a perda de carga na minha descarga, não é? Então eu vou ter aqui HD barra, deixa vermelhinho para você saber que é perda de carga, e ele é a mesma coisa que o G Hzão de barra, que é a perda de carga em metros, né? Então esse daqui, só para a gente lembrar, sai em metros essa perda de carga aqui, e essa daqui sai em joule por quilograma. Beleza. Então aqui, ó, vamos fazer as nossas análises aqui de novo. Então a pressão no cilindro é a pressão no cilindro que eu quero calcular, não tem muito jeito. A velocidade no cilindro, a velocidade de saída aqui agora no cilindro e a velocidade de saída na descarga vão ser as mesmas. Então essa velocidade aqui cancela com essa, porque tem um sinal de menos aqui. A pressão na descarga aqui agora é a minha pressão atmosférica. Beleza? E o GZC menos ZD, ZC menos ZD é a mesma altura HD, só que invertida, né? A altura HD é ZD menos ZC. Então esses dois termos aqui, ó, eles vão se combinar para gerar para mim GZC menos ZD, que é igual a menos GHD. Beleza. Então vamos acertar essa equação aqui, ó. Como que ela vai ficar? Ela vai ficar assim. Vou passar um tracinho aqui. Então eu vou ter pressão no cilindro sobre ρ menos pressão atmosférica sobre ρ menos GHD é igual a Hzinho, Hzinho de barra, já vamos substituir por GHzão de barra menos GHzão aceleração descarga. Beleza. Novamente a gente divide os dois lados por G, então eu vou ficar com a pressão no cilindro sobre ρg menos pressão atmosférica sobre ρg
Esse termo aqui já passo para o lado de lá. Eu vou ficar com Hzão barra D menos H de aceleração D mais Hzinho D. Esse termo aqui de novo. Ele é o meu H atmosférico. E esse termo aqui, não é meu H atmosférico. Falei uma groselha gigantesca. Esse termo aqui é o meu H atmosférico. E esse terminho em laranjas é o que a gente queria calcular, que é o H do cilindro. Então eu passo só o H atmosférico para o outro lado. Dessa vez eu não preciso inverter sinais. E eu vou ficar com Hc igual a altura atmosférica mais Hd mais H barra D menos H aceleração D. Beleza. Então repara que a gente tem algumas coisas interessantes aqui acontecendo, né? A gente tem, por exemplo, se eu não considerar de novo a perda de carga e a aceleração, a minha altura, a minha pressão no cilindro agora ela vai ser a pressão atmosférica mais o HD, né? Não menos o HS, igual está aqui. Então, a gente vai ter algo assim, né, lá no nosso diagrama indicador. Né? Vai ter o diagramazinho indicador aqui. Então, você tem lá começo de curso, fim de curso, pressão atmosférica, aqui tudo em altura de coluna, né? Então H atmosférico. Aqui você teria a sucção sem perda de carga e sem aceleração, né? Então você teria aqui o seu H, aliás, contrário, Hzinho C, e aqui na descarga, para cima da pressão atmosférica, você tem o HD, o Hzinho D. Isso sem... só colocar aqui o curso. E aqui a gente está calculando o HC. Então, isso sem perda de carga e sem a aceleração. Né? Então, até a aula passada, a gente já viu que quando eu coloco a aceleração, vai acontecer uma distorção nesse gráfico, que tem mais ou menos essa cara aqui na descarga e mais ou menos essa cara aqui na sucção. Beleza? Então, agora sim, agora devidamente recapitulado, acho que mais bem explicado do que na última aula, acredito. Então, é por isso que a gente tinha lá, né, o nosso diagrama indicador com essa carinha aqui, né? Então, você tem sucção, né? Aqui você chegou no fim de curso aqui, nesse fim de curso aqui. Então, acabei de mexer o negócio do lugar. Sucção, chegou no fim de curso aqui, você vai ter, né, a parada do êmbolo, ele vai começar a andar para o outro lado. Aí aqui você tem descarga, né? Então você tem a pressão positiva na descarga e a pressão negativa na sucção. E aí aqui, chegou no fim de curso, você alterna o ciclo. Então, se você não tem perda de carga nem aceleração, fica acontecendo isso daqui. Depois a gente fez algumas análises para aceleração, que aí eu já não vou retomar com tanto detalhe, porque a gente gastou bastante tempo nisso na última aula. E aí a gente viu que dependendo da posição angular que você está, você tem um ganho de carga e de aceleração diferente. Né? E esse ganho de carga e de aceleração diferente, ele se reflete dessa forma aqui no seu diagrama indicador. Então, basicamente, você tem um ganho de carga aqui que você consegue calcular, tanto na descarga quanto na aceleração, eles têm, quanto na sucção, eles têm valores diferentes, porque o L aqui, ó, é o comprimento da tubulação, e ora você vai, quando você está na descarga, você tem que colocar o comprimento da tubulação da descarga, e quando você está na sucção, você tem que colocar o comprimento da tubulação da sucção. Então, esses Hzinhos aqui, ó, esse HAD é da descarga e o HAS é da sucção. Eles são simétricos em torno do 90 graus aqui, né, para cá e para cá. Então, você vai ter que contabilizar esses termos aí. E essas alturas HAD e HAS, elas são diferentes, porque esses L's aqui podem ser diferentes. Eles podem ser iguais também, mas não é usual.
Normalmente a tubulação de sucção é muito mais curtinha do que a tubulação de descarga por motivos de, como é que a gente fala? Cavitação, né? A gente quer evitar pressões negativas. E aí, por último, antes da gente seguir ainda mais aqui, meu mouse sumiu. Meu mouse sumiu. Meu mouse não existe mais. Mouse. Olha só, o cursor desapareceu total. Deixa eu fazer o seguinte. Voltou. Estamos de volta. Aí, garotos. Então, é por causa disso. É porque isso está no modo apresentação. Aí ele fica ocultando o mouse sozinho. Então, beleza. Então, a gente viu isso tudo na aula passada. Aí, eu tinha proposto aqui, e a gente vai fazer agora, um primeiro exercício, onde vocês vão ver que a gente consegue resolver algumas coisas e depois eu vou explicar algumas outras coisas para vocês. Então, esse exercício aqui funciona assim, ó. Eu tenho uma bomba de deslocamento positivo com um cilindro de simples atuação. Ela possui um diâmetro de cilindro de 12,5 centímetros e comprimento total de curso de 30 centímetros. O centro da bomba está a 4 metros acima do nível de reservatório de sucção. O diâmetro e o comprimento da tubulação de sucção são 7,5 centímetros e 7 metros, respectivamente. Sabe-se que a cavitação ocorrerá se a pressão absoluta no cilindro durante a sucção for menor do que 2,5 metros de coluna d'água. Calcule a velocidade máxima na qual a bomba poderá operar sem que a cavitação ocorra. Assuma a pressão atmosférica como 10,3 metros de coluna d'água. MCA é metro de coluna d'água, tá, pessoal? Então vamos fazer aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um print nesse cara aqui. Assim. E vamos colar aqui na nossa coisita aqui para começar. Não precisa ser tão grande. Vamos colocar aqui, ó. Então tá aqui o nosso enunciado para a gente não ter que ficar trocando de tela, tá? Aqui eu vou só colocar aqui. Exercício 1. Belezura. Então vamos lá. A gente tem essa bomba aí e tal. Então vamos. E aqui o problema é sempre sobre a sucção. Então a gente vai desenhar só a sucção para facilitar a vida, né? Então eu vou ter aqui. Opa. Meu cilindrinho. Meu pistãozinho. Belezura. Aqui é a tubulação de sucção. Eu gosto de fazer assim. Sei lá por quê. Beleza. Nível do reservatório de sucção. E aí a gente tem aqui as informações. Então a nossa bomba aqui, o diâmetro do cilindro é de 12,5 centímetros. Então aqui eu tenho o diâmetro do cilindro, vou colocar assim, 0,125 metros. E o comprimento total de curso de 30 centímetros. Né? Então vamos colocar aqui, não sei como eu coloco isso. Vou colocar assim, ó. Curso 0,3 metros. Enquanto a gente não acha um nome melhor para isso aqui. O centro da bomba está a 4 metros acima do nível de reservatório de sucção. Então a gente tem algo assim, ó. Nosso HS aqui, ele é de 4 metros. O diâmetro e o comprimento da tubulação de sucção são 7,5 centímetros e 7 metros. Então, o diâmetro da tubulação de sucção é de 0,075 metro e o comprimento da tubulação de sucção
é de 7 metros. Belezura. Sabe-se que a cavitação ocorrerá se a pressão absoluta no cilindro for menor do que 2,5 metros de coluna d'água. Então a gente quer que a pressão no cilindro seja maior ou igual que 2,5 MCA. Beleza. Calcule a velocidade máxima na qual a bomba poderá operar sem que a cavitação ocorra. Assuma a pressão atmosférica como 10,3 metros de coluna d'água. Então, ó, o que vai acontecer? A gente está num problema de sucção, certo? Se a gente está num problema de sucção, eu posso pensar direto lá no meu diagrama indicador. Né? O meu diagrama indicador ele vai dizer o seguinte, ó. Se eu pensar lá no diagrama indicador. Lá no diagrama indicador, o que a gente vai ter? A gente vai ter aqui, ó. Esse problema aqui, ele é um problema no qual nós temos aceleração também. Né? Aqui não está dizendo nada sobre perda de carga, então não temos perda de carga. Depois vocês vão ver, ainda na aula de hoje, que a perda de carga ela é bem pequena em sistemas assim. A questão da variação da carga por causa da aceleração é muito mais influente. Mas vocês vão ver isso. Então a gente tem aqui, ó, começo de curso, fim de curso, pressão atmosférica. Aí eu vou ter o quê? Eu teria aqui, ó, vamos ver se eu consigo desenhar mais ou menos aqui assim. Vou tentar fazer um paranauê aqui para fazer uma linha tracejada. Não precisa ser tão fininho assim, né? A gente teria aqui uma linha aqui que define a minha perda de a minha pressão lá no cilindro, né? Lembrando que isso daqui é pressão no cilindro e aqui é o curso. E a gente teria essa linha aqui, na qual a gente sabe que essa altura aqui é a minha altura HS, né? Que é exatamente esse HS aqui, ó. Então eu tenho 4 metros daqui para cá. Só que eu tenho uma distorção por causa da aceleração. E essa distorção, ela tem essa cara aqui, ó, mais ou menos, tá? Foca no mais ou menos aí. Essa distorção ela vai ter mais ou menos essa cara aqui. Esse ponto de intersecção é bem no centro, tá? Ela não é uma reta, mas ela é uma função ímpar. Então ela é simétrica, né? Então aqui, essa alturazinha aqui, ó, ela vai ser a minha H, aceleração, sucção. E essa alturazinha aqui, ela também vai ser a meu H, aceleração, sucção. Beleza, essas alturazinhas aqui são iguais. Bom, pelo diagrama, a gente sabe que o ponto de menor pressão é esse ponto aqui, ó. Aqui eu tenho a menor pressão. E a gente quer que essa menor pressão, né, que é nesse ponto aqui, esteja acima dos 2,5 metros de coluna d'água. Então, no fundo, o que a gente quer? A gente quer que a altura atmosférica, altura de pressão atmosférica, menos a altura da sucção, menos a altura aqui da aceleração, sucção, sejam maiores ou iguais a 2,5 metros de coluna d'água. Essa altura atmosférica aqui já é dado, isso aqui é 10,3 metros de coluna d'água. Esse HS também é dado, isso aqui são 4 metros. Falta o H de aceleração aqui, ó. Esse H de aceleração na sucção, ele é dado por uma razão que é a área do cilindro dividido pela área da tubulação, que multiplica L sobre G
que multiplica R ômega ao quadrado, tá? Vamos verificar aqui para ver se eu não errei nada na fórmula. Basta que a gente encontre a fórmula. Aqui, ó. A área do cilindro por área do tubo, L sobre G, R ômega ao quadrado. Então, beleza. A área do cilindro a gente tem porque a gente tem o diâmetro, a área do tubo a gente tem porque a gente tem o diâmetro também. O comprimento aqui, ele vai ser o comprimento da tubulação de sucção. Então, esse L aqui vai ser o L da tubulação de sucção, que a gente também tem. O G a gente também tem. O R, ele é o raio do eixo de manivelas lá, né? Então, se você pegar aqui, ó, o eixo de manivelas, você vai ter algo assim, tá? Opa, errou. Você vai ter algo assim, aqui. Então, tá conectado aqui, e aqui a gente tem o raio R do eixo de manivelas. Esse raio R é muito fácil de você calcular, porque ele está diretamente atrelado ao curso do cilindro aqui, né? Quando o cilindro está no extremo aqui, ó, essa pontinha aqui tem que estar aqui. E quando o cilindro está no outro extremo, essa pontinha aqui tem que estar aqui, ó. Certo? Então, a diferença dos extremos aqui, de um extremo até o outro, que é exatamente a medida do curso, vai dar 2 vezes o raio, né? Então, o meu raio aqui a gente também sabe que é 0,3 metros por 2, que é de 0,15 metros. Esse é o nosso raio aqui. Ele é dado também, só que de uma maneira escondidinha. Eu acho que o mais chatinho de calcular aqui é a rotação, porque esse ômega, ele é a velocidade angular em radianos por segundo ao quadrado, né? O ômega, ele é dado em radianos por segundo ao quadrado. Senão vai dar errado, certo? E ele é dado aqui para nós em... calcule a velocidade máxima. Ele não fala, mas normalmente a gente calcula essa velocidade máxima em RPM, né? Então, aqui a gente vai calcular o ômega, depois eu transformo ele para RPM. Então, basicamente, isso tudo aqui, ó, né? Área do cilindro por área do tubo, não sei o quê. Se você quiser simplificar essa área por cilindro, área do cilindro dividido pela área do tubo, isso aqui é a mesma coisa, né? Que π, diâmetro do cilindro ao quadrado sobre 4, dividido por π, diâmetro da tubulação ao quadrado sobre 4, né? Que multiplica LS sobre G, R ômega ao quadrado. Esses π's, esses 4 aqui, você consegue cancelar também, e aí você fica com a razão dos diâmetros ao quadrado, se for conveniente, né? Então, esse termo aqui, se a gente calcular, ele vai dar o seguinte, ó, o diâmetro do cilindro é 0,125 metros ao quadrado, dividido pelo diâmetro da tubulação, que é 0,075 metros também ao quadrado. Isso aqui multiplicado por comprimento da tubulação, 7 metros, dividido por 9,81 metros por segundo ao quadrado. Tudo isso multiplicado por raio, que é 0,15. Isso daqui dá aproximadamente 0,2973. Nossa. 73 ômega ao quadrado. Beleza? Só guardando aqui na calculadora. Então, dessa equação aqui, o que a gente vai ter? 10,3 menos 4 dá 6,3. Passa para lá negativo. Então, 2,5 menos 6,3 vai dar menos 3,8. O sinal do H aceleração aqui está trocado também, então a gente vai trocar. Então, e trocando o sinal dos dois lados, eu tenho que inverter a desigualdade aqui. Então, isso daqui tudo vai me dar o seguinte: 0,2973 ômega ao quadrado menor ou igual que 3,8. E aí, daqui a gente tira, posso dividir o 3,8 pelo meu 0,2973, vai dar 12,781. Se eu tirar a raiz quadrada disso aqui,
Isso aqui vai dar ômega menor ou igual que 3,575 radianos por segundo. Como que eu transformo radianos por segundo para RPM? Bom, se eu pegar essa rotação em radianos por segundo e multiplicar por 2π, eu vou ter revoluções por segundo, né? Se eu multiplicar, se eu dividir por 2π, eu vou ter revoluções por segundo. A minha borracha está pequenininha, eu estou com preguiça de aumentar. Então, voltando aqui. Então, se eu dividir por 2π, eu vou ter revoluções por segundo. Se eu multiplicar por 60, eu vou ter revoluções por minuto, que é a minha rotação em RPM. Então, isso daqui, esse 3,575 vezes 60 dividido por 2π, vai me dar aproximadamente 34,14 RPM. Então, beleza. É mais uma questão de a gente dar uma olhada aqui nesses Hs aqui das extremidades. A literatura em geral acaba colocando isso daqui como uma reta, porque na verdade a gente sempre analisa 3 pontos dessa reta aí, não é? A gente tem esses 2 pontos das extremidades, tanto na sucção quanto na vazão, é a mesma coisa. Então a gente analisa 2 pontos nas extremidades, que são o HS menos o H da aceleração e o HS mais o H da aceleração. E a gente analisa também o ponto do meio, que é um ponto no qual o ganho de carga da aceleração não é influente. Por quê? Porque aqui a aceleração é zero, né? Bem no meio aqui a aceleração é zero. Quer dizer, aqui eu estou acelerando o fluido, estou puxando, e aqui eu estou meio que desacelerando o fluido daqui para cá, né, na sucção. Então, na metade do ciclo eu acelero, na metade eu desacelero para parar e para voltar, né? Então, aqui nesse ponto exatamente a gente não tem aceleração, por isso que eu tenho esse cruzamento. Contudo, essa deformação que é causada aqui, ela não é necessariamente uma reta. Se você for olhar as fórmulas, o equacionamento e tudo mais, a gente vai ver que a fórmula ela sempre depende, vamos aguardar aqui, ela sempre depende de um cosseno, tá vendo? Aqui, ó, eu tenho L sobre GR ômega ao quadrado cosseno de ômega t. Eu tenho um pedaço de um cosseno ali, eu não tenho uma reta, né? Esse ômega t aqui, ele é o ângulo θ do meu sistema, da minha manivela lá, e esse ângulo θ, ele é exatamente, ele está diretamente atrelado ao meu deslocamento ali, né, ao meu curso. Então, todas as grandezas estão meio que interligadas. Tudo isso, lógico, lembrando que a gente está escolhendo um sistema que tem uma biela suficientemente grande para esta aproximação aqui ser válida. Mas, sabendo disso, eu quero mostrar agora para vocês um programinha que eu fiz aqui no Python e que eu vou disponibilizar esse código para vocês para a gente ver algumas coisas. Então aqui basicamente a gente estava trabalhando com um problema de sucção. Então eu vou ter que colocar dados aqui para sucção, dados do cilindro. Os dados da descarga aqui, eles não são muito relevantes para nós nesse momento. Provavelmente eu vou colocar uns dados aqui só para ficar bonitinho. Tem outros dados aqui que a gente coloca também. E aí eu quero mostrar para vocês o que acontece aqui, ó. Então a gente tinha lá de curso, a gente tinha 300 milímetros. Inclusive esse programa aqui eu fiz para vocês usarem mesmo, né? Ele não tem uma interface, mas todos os dados que vocês precisam colocar estão aqui no começo, ó, até o fator de atrito aqui. Depois daqui para frente, aqui na correção. Aí depois daqui para frente, ó, tem até esses flags aqui que eu já mostro o que fazem. Daqui para frente você não precisa mais mexer em nada. Então tem um monte de código aqui. Eu vou disponibilizar porque tem algumas pessoas que programam em Python que acham interessante, então vocês conseguem ver. E lógico, todo mundo que não programa conseguirá usar isso aqui também, é só executar. Então é muito bacaninho.
Então eu tenho o curso de 120, de 300 milímetros, o diâmetro do cilindro é de 125 milímetros. Na descarga, os dados meio que tanto fazem aqui, eu não vou me importar muito com isso. Na sucção, eu tenho uma altura de sucção de 4 metros, comprimento da tubulação de sucção de 7 metros, o diâmetro aqui era de 7,5 milímetros, não, 7,5 centímetros, 75 milímetros, a altura da pressão atmosférica era de 10,3 metros, então tá beleza. A rotação do eixo de manivela, eu já vou colocar o que a gente colocou aqui, que é os nossos 34,14 RPM, tem que ser ponto. Então 34,14 RPM. O fator de atrito não vai ser influente aqui, por quê? Porque aqui, ó, eu consigo dizer se eu quero incluir ou não aceleração e se eu quero incluir ou não perda de carga. Deixa eu ver aqui. Chat. Não tem problema, Arnaldo. Vai lá, cara. Então, mas basicamente, se você quer incluir a aceleração, por exemplo, você deixa esse aqui como verdadeiro. Se você quer incluir a perda de carga, você deixa esse outro como verdadeiro. Se você não quiser incluir algum dos dois, é só trocar para falso. Tem que ser com a inicial maiúscula para o Python, tá? Então eu vou deixar os dois falsos aqui para vocês verem o nosso diagrama de uma maneira bem simplesinha lá, só aquele diagrama quadradinho mesmo. Então, ó, executei o programa e ele vai plotar para nós. Aqui, ó. Tem um diagrama de velocidades, que depois eu mostro o que significa basicamente, mas aqui está o nosso diagrama indicador, ó, né? Então eu tenho aqui o ciclo de sucção, eu coloquei umas setinhas aqui para a gente saber o sentido. Então a sucção, aqui a transição entre sucção e descarga, aqui a descarga, os dados aqui que eu coloquei são quaisquer, então não vai importar, e aqui é a transição entre descarga e sucção. Aqui essa linha tracejada é a pressão atmosférica, é a altura de pressão atmosférica dos nossos 10,3, e aqui a gente tem 10,3 menos os 7 metros, não, 4 metros informados, não era? Algo assim? O que foi informado lá? Não lembro mais. 4 metros de desnível. Deveria ser 4 metros aqui, pelo menos. Aparentemente, algo de errado não está certo. Peraí, deixa eu ver. Porque o resultado não está condizente aqui. Ô, droga, verifiquei 300 vezes esse programa, agora tá tudo falso lá em cima mesmo, né? Ei, moçada, vamos lá. Sucção tá aqui. Aqui não vai incluir nenhum desses dois caras. Altura atmosférica menos a altura da sucção. Aqui não vai incluir. Aqui teria que botar. Ou eu tô ficando cego, ou tem coisa muito errada aqui. Ah não, é 7,5 aqui. Desculpa, pessoal, eu tô ficando maluco. Achei que eu li 2,5 aqui, são 7,5. Se você der os zooms apropriados aqui, o programa está funcionando corretamente, ó. Só dar um zoomzinho no cantinho aqui, ó. A gente vai ter os 6,3 lá, que é os 10 menos os 4,3. Aliás, os 10,3 menos 4 dá os 6,3. Então tá certo. Se eu incluir a aceleração aqui agora nesse diagrama, então vamos fechar isso aqui. Se eu incluir a aceleração, olha o que vai acontecer. Aí na aceleração, quando a gente inclui a aceleração, vai entrar esse termo aqui de rotação também, porque ele entra ao quadrado lá, né? Então, vou incluir a aceleração aqui. Beleza? E vamos rodar de novo. Aqui, diagrama de velocidades, a mesma coisa. Olha o que aconteceu com o meu gráfico. Aqui, e a distorção ela é grandona assim mesmo. Tá? Ela não é uma distorção pequena igual tá lá. Repara que aqui não é uma reta. Esses pontos aqui não são retas, tá vendo? Isso aqui não dá uma reta, isso aqui dá um pedaço de um cosseno mesmo. Se você olhar isso aqui de perto, aqui, ó, o centro do nosso curso é em 150.
150 tem que dar exatamente os 6,3 lá que a gente tinha, porque eu não posso ter influência da aceleração no centro do curso. Então, se eu olhar aqui, ó, aqui em 150, o que vai acontecer? Ó? Aqui, ó, em 150, aqui já dá pra ver, mas vamos aproximar um pouquinho. Aqui está o resultado da sua busca. Cara, esse negócio. Então, aqui no 150 agora esse negócio representa assim, 0 aqui mais 150. Então tem 150 aqui e 6,3 aqui. Deu exatamente o mesmo resultado, só para mostrar para vocês que não é uma reta. E aqui, ó, no cantinho, a gente não pode chegar em 2,5. Isso aqui tem que ser maior ou igual que 2,5, né? E se eu der o meu zoom aqui no cantinho, a gente chega nos 0 de curso, exatamente 2,5. Então, quer dizer, a nossa conta que a gente fez até aqui funcionou bem. Aqui tá bem adiantada a hora já, pessoal. Então a gente vai ficar por aqui por hoje. Deixa eu só mostrar para vocês esse diagrama de velocidades aqui também, que ele é um diagrama importante quando a gente for dar uma olhada na perda de carga, né? Então deixa esse aqui quietinho aqui. E o diagrama de velocidades, ele tem as velocidades na sucção e na descarga conforme o ciclo ocorre. Então da sucção para descarga eu vou para cá, é a linha azul que está atrás da vermelha, e da descarga para sucção ao contrário. Então você tem a velocidade máxima no centro do ciclo, né? E nas extremidades do ciclo você tem velocidade zero. Só que a derivada da velocidade, que é a aceleração, é zero no centro do ciclo e máxima nas extremidades. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Por que eu tenho a velocidade da sucção e da descarga iguais aqui? Porque o diâmetro da tubulação é igual, da sucção e da descarga. Se eu colocar os diâmetros diferentes, ó, vamos colocar o diâmetro da descarga de 100 milímetros, por exemplo. Aí a velocidade da descarga tem que ser menor do que a da sucção. Aqui é que eu tenho que fechar a janelinha ali para rodar de novo, senão ele dá um aviso. Aqui, ó. Agora sim, ó. Agora a velocidade da descarga passa a ser menor do que a velocidade da sucção, porque o diâmetro da descarga é maior. Então, eu bolei esse diagrama de velocidades aqui também para a gente ter uma ideia do que está acontecendo e para a gente ver as questões de perda de carga também, como que essa perda de carga vai entrar aqui depois. Para vocês terem uma ideia, a perda de carga, só dando um spoiler da próxima aula, se eu incluir só a perda de carga, ela dá uma distorção diferente, quer ver? Tem um fator de atrito qualquer ali, mas ele dá uma distorçãozinha assim, ó, dá uma embarrigadinha para cima na descarga e uma embarrigadinha para baixo na sucção, né? Depois a gente vai ver melhor isso daqui, como que isso daqui atua e tudo mais, mas era mais para vocês terem uma ideia preliminar de como que isso aqui funciona. De novo, eu vou disponibilizar esse código com vocês. Esse código é muito bacana para você, inclusive, conferir as suas contas quando você estiver fazendo exercício e tudo mais, e para explorar situações aqui. O que acontece se aumentar uma coisa, diminuir outra. Eu acho que com interface seria muito melhor, mas não tive o tempo de fazer essa interface aí. Belezinha, pessoal?